Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou o Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus e hoje falando sobre o antigo mistério do Evangelho. De que mistério Paulo está falando para os crentes de Éfeso que é tão importante para a nossa compreensão hoje? É sobre isso que nós vamos estudar e antes de irmos para o estudo de hoje, eu quero te convidar a deixar o seu curtir e comentar no vídeo de hoje. O YouTube, através do seu algoritmo, identifica o seu curtir e o seu comentário como um indicativo de que este conteúdo é bom e vale a pena ser indicado a outras pessoas, mesmo que ela ainda não esteja inscrita no canal. Isso não quer dizer que a sua inscrição não é importante aqui para o canal. É, e muito. Por isso, se inscreva no canal, deixe o curtir, comente e também faça o seu pedido de oração. Oração essa que a gente está fazendo sempre no final do vídeo, pelo pedido que você faz, ou quando você deixa aqui no comentário do vídeo, ou quando você nos envia um WhatsApp. Então, para você que já acompanha o canal Vocacionados há muito tempo e ainda não está inscrito, esquece de deixar o curtir, esquece de comentar, faz isso agora no vídeo de hoje. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve também, deixe o curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais e convide os seus amigos a conhecerem o canal Vocacionados. Agora eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão deste segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e aos profetas. Efésios capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. No livro de Efésios, há um trecho que eu achei fascinante quando li pela primeira vez e que descreve um mistério revelado a Paulo. Este mistério é a dispensação da graça de Deus e o mistério de Cristo, que envolve a união dos gentios e judeus em uma nova comunidade, a Igreja. Paulo inicia a sua explanação no capítulo 3, afirmando que escreve esta carta especificamente aos crentes gentios nas igrejas lares ali da cidade de Éfeso. Essa comunidade era composta tanto por gentios como por judeus convertidos ao cristianismo. E neste contexto, ele revela o mistério que lhe foi confiado. Esta porção está nos primeiros versículos do capítulo 3, onde lemos: por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há poucos resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 6. Neste trecho, em primeiro lugar, Paulo fala sobre a dispensação da graça de Deus que foi concedida em favor dos gentios. Essa dispensação se refere ao ministério dado a Paulo por Deus para proclamar o evangelho da graça aos gentios, reconhecendo que recebeu esta missão diretamente de Deus. Em segundo lugar, Paulo menciona o mistério de Cristo, um tema sobre o qual ele já havia escrito anteriormente em sua carta, ali no capítulo 1, versículo 9 e 10, e no capítulo 2, versículos de 11 a 22. Esse mistério que antes estava oculto foi agora revelado por Deus a Paulo. E qual ou quem é o centro deste mistério? A resposta também é dada por Paulo: a pessoa de Cristo e o plano divino da redenção por meio dele. Mas Paulo ressalta que não é o único a receber esta revelação avançada. O Deus Espírito Santo também revelou este mistério aos santos apóstolos e profetas de Cristo. E aqui o termo profetas se refere também àqueles que possuem e exercem o dom de profecia nas igrejas cristãs, além dos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, esta revelação é um conhecimento divino compartilhado por muitos, mas ainda oculto para outros que não conhecem a Jesus. O cerne deste mistério é a unidade dos gentios e judeus na Igreja de Cristo. Antes, judeus e gentios estavam separados, mas agora, por meio do Evangelho, eles se tornaram co-herdeiros e membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus.
Efésios capítulo 3, verso 6. A distinção, portanto, é derrubada e ambos são aceitos por Deus da mesma maneira, através da fé em Cristo Jesus. Paulo nutria uma profunda paixão pelo Evangelho e especialmente pela maneira como ele se manifestava na igreja. Para ele, a igreja não era apenas uma instituição religiosa, mas uma comunidade viva e orgânica de pessoas, onde judeus e gentios se tornavam parte de uma nova humanidade, reconciliados através de Cristo. E aqui está uma informação pela qual devemos parar para pensar na relevância da mensagem de Paulo. A igreja para o apóstolo dos gentios não era um prédio bonito como o templo da deusa Ártemis, a quem muitos dos efésios cultuavam, mas sim o ajuntamento de homens e mulheres, judeus e gentios, ricos e pobres que se reuniam em suas casas para cultuar ao Deus verdadeiro. Este ajuntamento de crentes era a igreja para Paulo. A união de judeus e gentios como co-herdeiros e membros do mesmo corpo era uma revolução para o pensamento religioso da época. Essa reconciliação transcendia as barreiras culturais, étnicas e sociais, demonstrando o poder transformador do Evangelho. Judeus e gentios, outrora inimigos, agora compartilhavam da mesma graça e da mesma promessa em Cristo Jesus. Essa unidade não significava que suas identidades culturais ou étnicas se dissolvessem. Pelo contrário, estas diferenças eram enriquecidas e harmonizadas na nova comunidade de fé. O mistério revelado era, portanto, uma mensagem de esperança e inclusão para todos os crentes, independentemente de sua origem, e deve ser ainda hoje. Essa nova realidade da igreja como um corpo que incluía gentios e judeus era uma demonstração do poder transformador do Evangelho e uma expressão do plano divino de reconciliar todas as coisas em Cristo. Paulo via a igreja como o cumprimento do propósito de Deus de trazer a unidade e restauração ao mundo caído e não apenas como um prédio estático e sem vida. Para Paulo, a igreja é um organismo vivo e em movimento para salvar a humanidade do pecado. O mistério revelado a Paulo em Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 6, era a dispensação da graça de Deus e o mistério de Cristo que envolvia a união dos gentios e judeus na igreja. Paulo recebeu esta comissão divina de proclamar o evangelho aos gentios e reconheceu que o mesmo mistério também foi revelado aos santos apóstolos e profetas. A igreja, agora composta por judeus e gentios, tornou-se uma nova comunidade unida em Cristo, superando as divisões culturais e étnicas do passado. Essa unidade era uma expressão do plano divino de reconciliar todas as coisas em Cristo e demonstrava o poder transformador do Evangelho. Diante destes fatos, Paulo estava apaixonado pela igreja e pela mensagem de esperança e inclusão para todos os crentes. A revelação do mistério da união dos gentios e dos judeus na igreja não apenas transformou a compreensão teológica da época, mas também teve implicações práticas e pastorais para as comunidades cristãs. Essa unidade não foi alcançada por meio de esforços humanos ou diplomacia política, mas através da obra redentora de Cristo. A graça de Deus desempenhou um papel central na superação das barreiras entre judeus e gentios, criando uma nova identidade compartilhada em Cristo. Para Paulo, a igreja era uma amostra do reino de Deus aqui na terra, uma testemunha viva da reconciliação divina que deveria transcender as divisões do mundo. Isso implicava em um chamado para os crentes viverem de acordo com a nova realidade trazida pelo Evangelho. Eles eram exortados a buscar a unidade, a humildade e o amor uns pelos outros, refletindo a graça e reconciliação divina manifestadas na igreja. A mensagem do mistério do Evangelho também desafia o legalismo e o exclusivismo que estavam presentes tanto entre os judeus quanto entre os gentios e que, infelizmente, ainda se faz presente em tantas comunidades de crentes que não entenderam plenamente o real chamado de Deus para as suas comunidades. E quer saber o porquê disso? Porque todos fomos justificados pelo sangue de Cristo na cruz. A justificação pela fé em Cristo coloca todos em pé de igualdade perante Deus, sem a necessidade de cumprir as leis cerimoniais do Antigo Testamento. A ênfase sempre esteve focada na fé salvadora em Cristo e na graça redentora, não em prédios ou obras humanas, nem mesmo em cerimoniais. Esta ênfase na graça, no entanto, não significa uma licença para viver em pecado. Pelo contrário,
Paulo enfatiza que a vida cristã deve ser caracterizada pela santidade em Cristo. Somos exortados a abandonar a velha vida de pecado e a viver uma vida digna do chamado que recebemos em Cristo Jesus. Outra implicação importante do ministério revelado a Paulo está relacionada à missão da igreja no mundo. A união dos judeus e gentios na igreja era um testemunho poderoso do amor e da graça de Deus, destinado a atrair a atenção de um mundo dividido e alienado. A igreja foi chamada para ser embaixadora da reconciliação divina, compartilhando a mensagem do evangelho com todos os povos, Efésios 6, versículos 19 e 20. E ao longo dos séculos, a mensagem do mistério do evangelho continuou a desafiar e inspirar os cristãos. A igreja enfrentou desafios diversos, como divisões internas, perseguições e a tentação de se conformar com os padrões do mundo. No entanto, a visão da igreja como uma comunidade unida em Cristo sempre serviu como um farol de esperança e renovação. E embora o contexto histórico de Paulo seja diferente do nosso, os princípios fundamentais do mistério do evangelho permanecem relevantes. O chamado à unidade, a graça redentora e a missão de compartilhar o evangelho com o mundo continua a ser um desafio contemporâneo para a igreja. À medida que refletimos sobre o mistério revelado a Paulo, somos confrontados com perguntas pessoais como: estamos vivendo de acordo com a unidade e a graça do evangelho em nossa vida e em nossa comunidade? Estamos buscando ativamente a reconciliação com aqueles que podem ser diferentes de nós? E como podemos ser mais eficazes em compartilhar a mensagem transformadora do evangelho com aqueles ao nosso redor? Bem, para estas perguntas você terá que encontrar as respostas. O mistério do evangelho é um chamado para uma vida de fé, esperança e amor, que transcendem barreiras e traz unidade em Cristo. É uma mensagem de esperança para um mundo dividido e uma lembrança contínua do poder redentor de Deus que está em ação. Portanto, devemos nos comprometer a viver de acordo com este mistério, o mistério do evangelho em nossa vida e compartilhá-lo com o mundo que precisa desesperadamente de esperança e reconciliação que ele oferece. Pense nisso, leia sua Bíblia, seja esse agente de reconciliação e que Deus nos abençoe. E agora chegou o nosso momento de oração. E hoje eu quero orar com você por um pedido muito especial. O pedido vem da Madalena. O DDD dela é 87 e o final do seu telefone é 3223. E o seu pedido é pela filha Tássia. E em sua mensagem ela diz: meu irmão, peço oração por minha filha. Ela tem um nódulo na cabeça e não há condições de operar. Mas eu confio que Deus não muda e que continua sendo o cirurgião de sempre e que vai fazer o impossível na vida da minha filha. Que fé, hein, Madalena? E eu também creio que Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem e vai continuar sendo o mesmo Deus para toda a eternidade. E que Ele tem um propósito na vida da sua filha e na sua também. Mas nós vamos orar a Deus para que Ele faça o melhor. E que a medicina atual possa também encontrar uma maneira de fazer esta intervenção, para que a Tássia volte a ter a vida normal de sempre. Então, você que está aí do outro lado, quer participar comigo deste momento de oração? Você também quer que eu ore por você? Então, aproveita depois da oração, deixa no comentário do vídeo aqui o seu pedido de oração. Ou, se você preferir, mande-nos um WhatsApp e eu vou ter o prazer de orar por você. E muitos aqui vão estar orando também pelo seu pedido, como nós vamos fazer agora, pelo pedido da Madalena, em favor da Tássia, a sua filha. Feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho e por tua proteção. Obrigado pela provisão que o Senhor nos deu. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. E tem ajudado, e tem cuidado, e tem protegido. E temos a certeza que o Senhor está agindo da mesma forma na vida da Tássia, a filha da Madalena. Ela tem um problema, ela tem um nódulo, e os médicos já disseram que não há como operá-lo. Mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Pai da sabedoria, e o Senhor pode inspirar homens e mulheres dedicados à medicina e ao cuidado, a também fazerem o seu melhor e ajudar a Tássia neste momento. Mas se de alguma forma isso não for possível ainda, o teu cuidado e a tua proteção como bom pastor que conduz-nos pelo vale da sombra da morte até os vales verdejantes, vai estar vívido e presente na vida da Tássia. Por isso, ó Deus, cuida desta jovem,
Cuida desta mãe que está angustiada e cuida dos teus filhos que passam por problemas semelhantes. Nós temos amigos e amigas que nos acompanham, que estão lutando com a saúde debilitada, que estão lutando com a falta de emprego, que estão lutando contra problemas dentro do lar, com filhos viciados em drogas, com filhos revoltados com o Evangelho. Por favor, ó Deus, restabelece vidas, dá emprego, restabelece relacionamentos e desperta no coração dos teus filhos que estão longe dos teus caminhos o amor pela tua mensagem. Quanto a nós que lutamos diariamente contra as investidas do diabo, que sejamos fortalecidos pelo Deus Espírito Santo para lutarmos e vencermos. Por favor, ó Deus, dá-nos um bom dia na tua presença, cuida da Tássia e da Madalena e de cada um dos teus filhos que nos acompanham nesta oração. Nós te oramos, desde já te agradecemos por tudo o que faz por nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter ficado conosco. E se você quer que eu ore por você, nos envie um WhatsApp ou, se você preferir, escreva aqui no comentário do vídeo o seu pedido de oração. Eu terei um prazer de orar por você, mas tenha certeza que você também vai precisar orar por mim e pelos pedidos que são feitos aqui, porque na multidão de súplicas dos justos há poder e há ação de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Você sabe que este conteúdo também está na Web Rádio Ecoar. Para quem aqui eu mando um abraço todo especial para você que nos acompanha aí na Web Rádio Ecoar. E você também sabe que é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe. Fica na graça e na paz e até o nosso próximo encontro.